Fala, meu povo, estamos novamente aqui na Câmara dos Vereadores de Cianorte, a Câmara Municipal de Cianorte, onde hoje estamos para seguir a lei, para cumprir o que a lei determina. Você vai ver aí na sua tela, um card que vai aparecer, e esse card se refere ao quê? A última matéria que fizemos na Câmara dos Vereadores, quando enfermeiras, o pessoal da enfermagem, né, os profissionais de enfermagem, fizeram uma manifestação na Câmara dos Vereadores no último dia 18, numa sessão aqui na Câmara dos Vereadores. Esta sessão aconteceu de maneira ordinária, é uma sessão normal, e a manifestação que foi feita nela se deu por conta das falas de um dos vereadores aqui da Câmara dos Vereadores, que teria acontecido no dia 11 de setembro, uma segunda-feira, também em sessão ordinária. Acontece, gente, que é importante que eu vou ressaltar aqui para vocês, o jornalismo determina que, quando você faz uma matéria, quando você fala de alguém, esse alguém pode sim pedir o direito de resposta, ou o direito de dar a sua versão dos fatos, seja para corroborar o que havia dito, seja para se desculpar do que havia dito, seja para falar algo a respeito do assunto, seja o que for, a pessoa tem o direito de resposta. E é por este motivo que hoje nós estamos aqui na Câmara dos Vereadores. O vereador Tuica nos chamou aqui pedindo para falar um pouco do que aconteceu. E aí nós vamos conversar com ele agora. Chega para cá, Tuica. Nós vamos conversar com o Tuica, se coloca aqui um pouquinho, né, para a gente conversar. O Tuica foi, na última sessão, no dia 18, ele foi bastante ovacionado, vamos dizer assim, né, Tuica? Foi, as pessoas que aqui estavam, o pessoal da enfermagem, se sentiu ofendido, né? A gente, na matéria anterior, até colocou um vídeo onde você, na sessão do dia 11, teria, direto ou indiretamente, colocado que o pessoal não merecia o aumento, porque, nas suas palavras, o pessoal não trabalhava. Pelo menos foi o que os enfermeiros entenderam, ou o pessoal, né, da categoria da enfermagem entendeu. Entendeu que você havia dito que eles não trabalhavam e, por isso, não mereciam o aumento. Foi isso que você quis dizer, Tuica? Passa aí. Você pediu para que eu viesse, até porque foi o canal utilizado por esses profissionais para se manifestar, e você tem agora o direito de dar sua versão sobre isso. Boa tarde, Tuica. Bom, França, boa tarde. França, eu tenho aquele significado comigo, como sempre tive, de muitas questões, a gente ser verdadeiro em alguns momentos. Mas hoje, relembrando o dia 11 e o dia 18, por o que aconteceu, e hoje, dia 20, que hoje também teve a sessão do segundo turno, em aspecto ao tratamento, não, ao diferenciamento que vai ser dado à enfermagem, aos técnicos de enfermagem e auxiliar de enfermagem. Eu, Tuica, nunca votei contra funcionário público. E jamais vou votar contra funcionário público. A minha desculpa que eu peço é uma interpretação que teve do contexto que eu quis dizer. Mas eu quis dizer que não são todos. E também nunca disse que eu votaria contra o aumento daqueles funcionários. Porque a gente sabe que é uma classe hoje que trabalhadeira. Eu, quando me acidentei, as primeiras pessoas que vão atender a gente é as pessoas da enfermagem. Então, a enfermagem hoje, eu não vou questionar no contexto geral, jamais eu questionei. Porque a enfermagem, eu sei que tem pessoas maravilhosas, recebi ligações de pessoas maravilhosas dentro da enfermagem, porque muitas das vezes no contexto daquela situação, principalmente da de segunda-feira, que dia 11 eu fiz um contexto de umas palavras, mas jamais eu vou generalizar a classe da enfermagem, que eu sei que a classe da enfermagem, e até falei para a minha secretária hoje, do pedido que tem, de uma gratificação que eu quis dizer indevida, é onde parecer ao contrário. Onde que o executivo, que a gente não pode onerar o município, mas que o executivo também possa mandar um projeto de lei, dando esse abono ao enfermeiro, que o enfermeiro possa se tornar o chefe daquele setor que da onde que ele trabalha. Porque a gente sabe que a enfermagem hoje é o primeiro passo do município.
São pessoas que é o primeiro atendimento diante da população. E a população depende dos enfermeiros. Então, jamais eu vou generalizar uma classe da enfermagem por aquilo que não condiz das palavras que eu falei. Então, minha desculpa que eu peço é no setor do contexto geral, como também tenho vários significados, que, como vereador, eu acompanho o dia a dia do poder público, que é o meu serviço, que é o que eu ganho para fazer. Então, muitas das vezes, a gente chega no chefe de divisão, no secretário, de outros órgãos também, de outra secretaria. Então, eu tenho aqui que respeitar a população cianortense. E eu vim aqui para isso, para respeitar a população cianortense. Mas jamais que ser contra o enfermeiro. Jamais você contra uma classe que é a classe que pode priorizar a saúde de todos os cianortenses. Tuica, o que chamou muito a atenção, e aí eu acho que você pode se posicionar em relação a isso, você falou que você tem que lutar pela população, né? E a gente não pode esquecer que os enfermeiros, além da condição de funcionário público, né, que aí entra muito, tem muita gente que gosta de dividir, é funcionário público ou é funcionário de empresa privada, mas público ou privado fazem parte da população. Né? E você citou aí no negócio da mão que você foi atendido, e é importante a gente ressaltar, eu falei isso com outras pessoas, sempre são os primeiros, a gente estava até conversando isso em off agora há pouco, sempre são os primeiros a atender e os últimos a atender. O médico é num momento intermediário. Você passa pela triagem, o médico te atende, receita, e depois você volta às mãos do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem, enfim. Este posicionamento seu em relação ao que aconteceu, você é contra que esses funcionários recebam mais? É isso que você quis dizer? Porque a impressão que eles ficaram foi essa. Jamais eu vou ser contra e um funcionário receber mais. Às vezes a gente está dentro de um sistema que é um regime único. Eu sou também favorável que todos possam ter direitos iguais. E direitos iguais é dos serviços gerais até o jurídico, que é o maior cargo que a gente tem hoje diante da prefeitura. Então eu vim aqui por uma classe que são para todos. A enfermagem é uma classe que a gente tem que respeitar como eu respeito. Eu nunca cheguei numa UBS, nunca cheguei numa UPA e desmereci e desrespeitei alguém. Só que o setor de corbantes que a gente tem é de melhorar a vida da população. Então, melhorar a vida da população, a gente sabe que no contexto geral, querendo ou não, eu vou falar para você que eu, como vereador, chegar num posto e a pessoa perguntar para mim, e eu perguntar, e eu ter que ir na Secretaria de Saúde, não, a pessoa mesmo pode me dar a resposta. Então, teve várias situações já dentro da equipe que seja da saúde, que não condiz o meu respeito aqui, que eu passei para os chefes, que são diretoria e secretário. O secretário de saúde hoje, para mim, é um cara que, para mim, é formidável. Um cara que sabe conversar, um cara que luta pela classe que ele hoje trabalha, pela classe que ele defende. Então, ele sabe das minhas palavras. Às vezes eu posso interpretar minhas palavras mal, mas nunca condiz que eu vou ser contra qualquer tipo de funcionário público, seja ele qual for. Então, só para mim entender, Tuica, que eu sou, assim, eu gosto de deixar as minhas matérias bem claras, bem explicadas. A sua ideia não é que o funcionário público da enfermagem não mereça aumento. A sua ideia é que todos merecem aumento e que todos deveriam ter esse respeito por parte ou do executivo, não sei se é o legislativo quem resolve isso, mas que todos mereceriam ser tratado com mais dignidade. É isso que você quis dizer? Porque se é uma classe de um regimento que é um regime único, todos teriam que ter direito. A enfermagem, eu leio os projetos antes de eu votar e sei o que eu estou fazendo para me votar. Então, a enfermagem ela está defasada há 10 anos. Isso daí não é no meu serviço, isso aí é serviço do executivo. Agora, o executivo, quando manda um projeto aqui para 6 pessoas, todo o resto da classe vai generalizar que pensa que é o vereador que votou aquele projeto, mas o projeto vem do executivo. Então, se o executivo trazer o projeto adequando todas as classes, eu acho que todas as classes serão beneficiadas e que o servidor público possa dar o seu melhor a cada dia, que ele é servir a população. E espero que todos possam servir a população como dignidade. E a enfermagem, como é uma equipe que... Está até aqui o nosso vereador Rodrigo, que é o vereador do município e hoje que representa a enfermagem, e eu tenho certeza que a pessoa, como a esposa dele, que também é enfermeira-chefe no Cianortim, eu só liguei para ela uma vez até hoje. E graças a Deus, no mesmo dia, ela fez tudo aquilo que é serviço dela, mas ela deu dignidade àquilo que ela merece. Então, jamais eu vou ser contra a enfermagem, jamais contra o funcionário público, e o meu intuito aqui é que todos possam ter o mesmo direito como regime único.
Então, para a gente, né, concluir, e até acho que foi essa a ideia, o que você coloca é que, e eu acho que isso, viu, gente, aí agora dando a minha opinião, assim como na matéria anterior, falando sobre isso, quando a enfermeira Adriana Padial deu a entrevista, e eu coloquei um resumo ali do que eu achava, eu vou colocar um resumo do que eu acho do que o Tuica falou aqui. Tá? Coloquei em relação à Adriana, sempre costumo fazer isso nas minhas matérias, vou falar então o que eu entendi, e se o Tuica discordar, ele pode ressaltar aí no final. O que eu entendi é o seguinte: o Tuica, quando falou que precisa trabalhar, que eu também fui olhar o vídeo dele de forma mais completa, ele, aparentemente, pelo que eu entendi, se referiu a uma minoria. Porque, infelizmente, em todas as categorias, todas, a gente sabe que tem bons e maus funcionários. Todas elas. A gente vai falar do motorista, tem um motorista que para o ônibus e espera o idoso subir. Tem outro que para um ônibus e, às vezes, desce para ajudar o idoso a subir. E tem aquele que para o ônibus e o idoso nem subiu e ele já está saindo com o ônibus. Isso tem em todas as categorias. Não é? Tem o cozinheiro que vai e faz aquele prato delicioso, mas ele faz com amor, faz com dedicação. Tem aquele que faz porque ele depende daquilo para sustentar a sua família, para ele ter o ganha-pão dele, e ele faz, mas ele só faz. E tem aquele que faz com uma má vontade lascada, que era para pôr sal, ele põe pouco sal, que era para pôr pimenta, ele não põe pimenta, e assim por diante. Então, em todas as categorias, pelo que eu entendi das falas do Tuica, todas as categorias merecem respeito, mas em todas elas tem bons e maus profissionais. Acredito que o que ele colocou, pela conversa que nós tivemos em off aqui também, porque antes de a gente gravar, assim como fiz com a Adriana, fiz com o Tuica aqui também, a gente conversou para a gente entender o que cada um queria posicionar, e ele deixou claro: França, eu não sou contra os enfermeiros, eu não sou contra a classe da enfermagem, mas tem sim alguns enfermeiros, alguns técnicos, alguns auxiliares, que quando vão nos atender, parece que estão lá só porque passou no concurso, mas que não tem prazer nenhum em estar trabalhando, numa profissão que a gente sabe que é movida mais por amor do que por qualquer outra coisa, porque eles trabalham pela vida das pessoas. Então, eu acho que isso, a matéria que nós estamos fazendo agora, coloca, creio eu, um ponto final nessa história, né? Dá um entendimento completo. Não é que ele é contra enfermeiro, ele é contra alguns enfermeiros, alguns técnicos, alguns auxiliares, que poderiam fazer muito mais e até muito melhor pela população. E aí, parafraseando o que ele falou ali da tribuna, não sei se foi da tribuna, acho que foi da sua cadeira mesmo que você falou, né? Mas, parafraseando, alguns poderiam pedir as contas e ir embora de fato, mas não todos. Porque a gente sabe, ele inclusive falou isso, que a categoria é uma categoria de extremo respeito, muito trabalhadora, se dedica muito e, palavras dele, agora há pouco para mim, não tem o reconhecimento que deveria ter. Não tem a remuneração que deveria ter. Mas não é só essa categoria e foi isso que ele quis dizer. Tem outras categorias, por exemplo, quando ele fala aqui dos serviços gerais, tem muitos dos serviços gerais que estão trabalhando como cozinheiros. E, pelo que eu entendo, por já ter trabalhado em cozinha, o cozinheiro ele ganha, eu não sei se é insalubridade ou periculosidade, porque ele mexe com gás, ele mexe com fogo, mexe com faca, né? E os serviços gerais normalmente não faz isso. E eles não têm essa gratificação. E aí o Tuica estava falando justamente desse aspecto, que outras categorias também deveriam ser contempladas. Não que ele é contra o enfermeiro ser contemplado, ele é a favor que seja contemplado, mas ele acha justo que eles sejam contemplados e que outras categorias também sejam vistas pelo Poder Executivo. É mais ou menos isso, Tuica. Olha, você tirou todas as palavras praticamente da minha boca.
É que nem a questão que eu falei de pedir uma desculpa, é uma desculpa sensata, porque jamais eu generalizei toda a classe de funcionário público. Porque eu faço meu dia a dia, que é o que a gente tem que cobrar, é o quê? É fiscalizar o secretário. Então, aquilo que está errado, a gente cobra o secretário. A gente leva para o executivo aquilo que o secretário não resolveu, a gente também chega no executivo. Então, jamais eu, Tuica, vou ser contra o funcionário público. Porque se não for funcionário público, a cidade não toca um órgão público. Então, a gente depende do funcionário público. A gente depende do funcionário público que ele possa ser servidor público. Que ele possa ter aquele hábito, aquele âmbito de atender a população com amor, com carinho e com dignidade que a população merece. Então, eu espero que todos possam me compreender, às vezes de algumas falas, porque a gente sabe que muitas vezes aqui existe a réplica de um vereador com o outro, e a gente pode sair um contexto da situação, mas jamais eu sou contra funcionário público e jamais você contra funcionário público. Beleza. Então é isso, gente. Eu acho que ficou bem claro, eu acho que ficou... espero eu que a gente tenha podido, né, Tuica, dar a você o direito de resposta que a lei lhe garante. Quando você me ligou falando sobre o assunto, que gostaria de falar sobre o assunto, eu prontamente lhe atendi e disse, não, você tem o direito de resposta, uma vez que você foi citado em uma matéria jornalística, tem o direito, é garantido em lei, e eu entendo que ele usou bem esse direito de resposta, ele usou bem o tempo que ele pôde falar aqui, e eu espero que o pessoal da enfermagem, não sei se vai ter o coração de pedra ou vai amolecer o coração, isso não me cabe, né, não é minha função é jornalística, mas que possam assistir aí essa matéria e fazer o seu juízo de valor. Tá certo? Quero agradecer a todos que acompanham o nosso canal aí no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, que deixe seu joinha caso você goste e que compartilhe também as nossas matérias para que a gente possa fortalecer cada vez o nosso canal, cada vez mais o nosso canal. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima matéria. E lembrando, né, no nosso canal no YouTube, canal do França TV, nós temos dois quadros. Este, o Fala Meu Povo, e temos também o podcast, o Quem Pode Pode, que vai ao ar toda sexta-feira, a partir das 20 horas, e domingos, também a partir das 20 horas. Vocês já são nossos convidados. Um grande abraço, até mais.